paz em meio ao caos. Vivemos hoje em um mundo tão conturbado, cheio de tantas desavenças e coisas que às vezes é até difícil de citar, que nos pensamos como manter a nossa integridade diante de tanta situação difícil. É sobre isso que vamos aprender hoje nesse vídeo, com a fidelidade de Daniel. Vamos lá? Sabe, tudo na vida começa com uma decisão. Uma única decisão bem firme que pode definir todo o rumo da nossa história. E para o profeta Daniel, foi exatamente essa decisão que serviu de base para uma vida inteira de fé. Uma fé que não se abalava. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Daniel, um homem cuja fidelidade e perseverança, nossa, ecoam até hoje e nos dão um guia muito poderoso para os nossos dias. A vida dele é um verdadeiro convite para a gente pensar em como podemos manter a nossa fé firme, mesmo quando os desafios parecem gigantes. E a nossa jornada começa lá atrás, na juventude de Daniel, com uma escolha que literalmente moldou todo o seu destino. Tenta imaginar a cena. Daniel é um jovem nobre, levado como prisioneiro para a Babilônia, o centro do poder mundial da época. Um ambiente, assim, totalmente contrário a tudo que ele acreditava. Ele podia muito bem ter se conformado, né? Se adaptado para sobreviver, mas não. A Bíblia diz que ele assentou em seu coração. E essa expressão em hebraico é forte. Significa tomar uma decisão lá no fundo, bem pensada, para valer. Ele decidiu não se contaminar com a comida e a bebida do rei, que muito provavelmente eram oferecidas a ídolos e iam contra as leis judaicas. Essa escolha, essa primeira atitude, foi o ato de fidelidade mais importante da vida dele. E a resposta de Deus para essa fidelidade veio na hora. E foi impressionante. As Escrituras contam que Deus deu a Daniel e seus amigos um conhecimento e uma inteligência 10 vezes maiores que a de todos os magos e astrólogos do reino. O ponto-chave aqui é que a fidelidade, mesmo nas pequenas coisas, atrai a bênção e a capacitação. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa escolha do Daniel, a gente precisa entender o mundo em que ele estava vivendo. Ele não estava só em outra cidade. Ele estava no coração do império que tinha destruído a nação dele. Olha só o que esse slide mostra pra gente. Primeiro, a conquista de Jerusalém, onde toda a elite jovem, incluindo ele, é levada embora. Depois, o exílio na Babilônia, uma cultura cheia de ídolos e de luxo. E, por fim, ele é escolhido para servir diretamente no palácio do rei Nabucodonosor. A pressão para ele se tornar um deles era gigantesca, mas foi justamente nesse cenário que a fé dele brilhou ainda mais forte. Mas tomar uma decisão é só o começo, né? A verdadeira prova de fidelidade vem quando ela é testada. E a fé de Daniel e seus amigos seria testada com fogo, literalmente. A história é conhecida. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro enorme e manda todo mundo adorar. Mas os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusam. A consequência? Serem jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal. Mas eles não voltam atrás. E a resposta de Deus é espetacular. Ele os livra de um jeito milagroso e ainda aparece uma quarta pessoa, parecida com um anjo, andando com eles no meio do fogo. A fidelidade deles virou um testemunho para a nação inteira. Aí o tempo passa. Anos se passam. O rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, está dando uma festa, desrespeitando tudo, usando os objetos sagrados do templo de Jerusalém. De repente, uma mão misteriosa aparece e começa a escrever na parede. Ninguém entende nada, até que, no desespero, alguém se lembra de Daniel. Ele, que estava meio esquecido no palácio, é chamado para anunciar o juízo de Deus sobre aquele reino. E naquela mesmíssima noite, a profecia se cumpriu. E agora, o teste final para o próprio Daniel. Ele se destaca tanto que os inimigos armam contra ele. Eles convencem o rei a criar uma lei que proibia orar para qualquer deus ou homem a não ser para o rei durante 30 dias. Daniel, mesmo sabendo da lei, não pensa 2 vezes. Ele continua orando a Deus com as janelas abertas como sempre fez. O resultado? Foi jogado na cova dos leões. Mas Deus manda seu anjo e fecha a boca dos leões, livrando Daniel mais uma vez. A história de Daniel não é só um monte de milagres. É tipo um manual prático sobre o que significa ser fiel de verdade. Vamos dar uma olhada nos princípios que a gente pode aprender com essa vida extraordinária. E tem um ponto aqui que eu acho sensacional. Pensa só na fidelidade do Daniel em 2 cenários completamente diferentes. Teve momentos em que ele estava lá, no centro do poder, aconselhando reis, impactando o império inteiro, mas também teve longos períodos, como no reinado do Belsazar, em que ele foi simplesmente ignorado.
A fidelidade dele não dependia de reconhecimento. Ele era o mesmo homem de Deus, tanto debaixo dos holofotes quanto no completo esquecimento. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Dá para resumir em 4 lições essenciais. Primeira, ser fiel mesmo em lugares desfavoráveis. Segunda, ser fiel longe dos holofotes, porque é aí que o nosso caráter de verdade aparece. Terceira, ser fiel mesmo sem recompensas imediatas, porque a motivação é o amor a Deus, não o que a gente ganha. E por último, a mais importante de todas, ser fiel até o fim. Essa última lição, nossa, essa é o ponto alto da jornada de Daniel. Não é só sobre como a gente começa, mas sobre como a gente termina a nossa caminhada. Imagina só, já no finalzinho da vida, um senhor que já tinha visto de tudo, servido a vários impérios, o anjo aparece para Daniel com essa mensagem poderosa. É um chamado para perseverar, um lembrete de que a nossa jornada com Deus é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Daniel começou fiel quando era jovem e terminou fiel quando era velho. Isso mostra de um jeito brilhante que a essência da vida com Deus não são os momentos espetaculares, mas a constância. A história de Daniel mexe com a gente, né? Ela nos desafia a olhar para dentro, nos convida a questionar como anda a nossa própria fidelidade. Então ficam aqui umas perguntas para a gente pensar com calma, sabe? Será que a nossa fidelidade depende do reconhecimento dos outros? Depende de aplausos ou de uma promoção? Se o nosso palco for o anonimato, a gente vai continuar servindo com a mesma garra? E num mundo que o tempo todo pressiona a gente a abrir mão dos nossos valores, como é que a gente pode, igual a Daniel, se manter firme? Olha, a história de Daniel é realmente um baita exemplo de integridade e coragem. Se essa nossa conversa te inspirou de alguma forma, que tal compartilhar com os amigos e a família nos grupos de WhatsApp e Facebook? E para receber mais conteúdos que ajudam na jornada cristã, se inscreve lá no canal Vamos Aprender com a Bíblia Márcia Baros. Que o exemplo de Daniel nos encoraje a renovar o nosso compromisso de sermos fiéis, não importa o que custe, e acima de tudo, de ir até o fim.